Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. E como foi dito aqui, hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de relembrarmos o sacrifício de Cristo por nós. E a gente sabe que esse sacrifício foi único, ele não haverá novamente. E quando Jesus voltar pela segunda vez, diz a palavra de Deus, Ele voltará em glória, resgatando a sua igreja, resgatando aqueles que são seus. E por isso que é preciso que, vez ou outra, a gente possa sempre relembrar esse sacrifício, o sacrifício de Jesus, para que a gente nunca perca esse valor do qual Cristo se ofereceu por nós, dar a sua vida, para que a gente agora pudesse ter vida. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês, até para a gente ser curado nesse aspecto, a respeito de ansiedade, A ansiedade hoje é um mal que tem acometido muitas famílias, muitas pessoas. Segundo a Associação Mundial de Psiquiatria, 25% das pessoas possuem ansiedade. Então, 1 em cada 4 pessoas possui ansiedade. Eu particularmente acho que a ansiedade é algo que todos nós vivenciamos. Então eu não quero aqui questionar os critérios pelos quais a Associação Mundial de Psiquiatria chegou à conclusão da ansiedade, mas é lógico que a ansiedade é tratada de uma maneira muito ampla, Mas eu acredito que todos nós, seres humanos, a gente não, dependendo do grau, da intensidade, todos nós somos um pouco ansiosos e precisamos ser acalmados, precisamos ser curados pelo poder de Deus, pela presença de Deus nas nossas vidas. O que é a ansiedade, na verdade? A ansiedade é aquela preocupação que nós, seres humanos, tem com relação ao nosso futuro. Então, o que nos assusta muitas vezes é a forma com que a gente encara o futuro das nossas vidas. Então a gente fica preocupado, a gente se ocupa em saber o que vai ser de nós, se algumas coisas que a gente está vivendo vai dar certo, se algumas coisas na nossa vida vai colaborar ou não. Então o medo com relação ao futuro faz com que a gente então fique o quê? Ansioso, Freud, na definição dele no final do século XIX, ele diz que a ansiedade é o medo do algo incerto. Então a ansiedade é isso, é o medo do algo incerto. A gente fica preocupado com o futuro, tentando saber com relação ao futuro, para tentarmos acalmar a nossa vida no presente. Então a gente fica tentando saber o futuro, ou tentando ter firmeza ou confirmação ou segurança com relação às coisas da nossa vida, para que a gente se acalme no presente. E a gente sabe que isso é impossível. Desde os tempos antigos, a Bíblia, Deus sempre condenou o quê? Nós tentarmos adivinhar aquilo que era o futuro da nossa vida. E a gente é insistente em querer saber algumas coisas, Se você for ver lá na palavra de Deus na Bíblia, os prognosticadores ou os adivinhadores eram muito requisitados na palavra de Deus. Eles eram usados porque as pessoas queriam chegar e ter um prognóstico, ter um diagnóstico, ter uma adivinhação com relação à sua vida. E a gente pensa que não, mas até hoje, nos dias modernos, nós cristãos, nós convertidos a Cristo, com uma vida dada a Deus, entregue a Deus, nós temos muitas vezes esses efeitos. A gente tem essas ações de tentar saber algumas coisas com relação à nossa própria vida. Haja vista que muitas vezes, quando a gente quer ouvir uma palavra de um profeta, e a gente misturou isso biblicamente, teologicamente, a gente misturou o profeta com o adivinhador, porque muitas vezes quando a gente fala do profeta, a gente está falando da pessoa que vai dar um diagnóstico da minha vida no futuro. As pessoas então querem procurar um culto especial,
um culto forte, nós queremos procurar uma pessoa ungida, um profeta que vai falar a respeito da minha vida, assim diz o Senhor, e dizer como é que eu vou ser, como é que vai ser agora a direção para a minha vida, para que isso possa acalmar o meu coração de uma certa maneira. Isso, na verdade, é imaturidade. É imaturidade. Quanto mais eu fico preocupado com o amanhã, mais eu dou sinais de uma certa imaturidade na minha vida, porque eu preciso então de sinais que testificam a respeito daquilo que sejam as promessas de Deus. Por isso que a Santa Ceia é algo especial, porque a Santa Ceia faz com que a gente volte à recordação de que Jesus foi aquele que abriu mão de todas as coisas por amor de nós, e Ele nos garantiu o nosso futuro. Foi Jesus Cristo que disse que nos daria uma vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem por mim vem vai ter a vida eterna, vai ter paz, vai ter confiança, vai ter entendimento. Mas no mundo tereis o que? Tribulações, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter lutas, mas é preciso que vocês encarem, entendam que em tudo esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício é o que? Verdadeiro. Então eu pedi para você abrir lá a sua Bíblia, lá em Filipenses no capítulo 4, eu queria ler, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele dá aí uma receita, né? No final da sua carta, essa é a carta que é considerada a carta mais alegre, mais completa da vida de Paulo, onde ele realmente abre o seu coração, é a carta mais sincera, é a carta que ele rasga o seu coração diante da igreja de Filipos. E ele diz o seguinte, a partir do verso 1: portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, a minha alegria e a minha coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e como Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Vamos repetir? E o Deus da paz será convosco. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, bendizer o teu santo nome. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor use o teu Espírito a falar conosco, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar a respeito de todas as coisas, e principalmente depender do Senhor. Nós queremos buscar compreensão, discernimento e entendimento a respeito das coisas do Senhor. Por isso fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Diante desse texto que foi ministrado por Paulo, eu quero aqui extrair alguns pontos para que a gente possa meditar, para que a gente possa praticar essas coisas de forma com que a nossa ansiedade seja diminuída ou então eliminada das nossas vidas. Todos nós desejamos estar confiantes em Deus e não termos nenhum sentimento de ansiedade, não é verdade? Se tem uma coisa que nos preocupa, tem uma coisa que nos irrita, que nos joga para baixo, que nos abate, é a ansiedade. A ansiedade que muitas vezes a gente sente sem saber por quê, e sem saber o que
que está nos causando essa ansiedade. Então Paulo diz aqui o seguinte, eu queria que você fosse gravando isso na sua cabeça, com relação a alguns verbos, algumas ações, para que você viva isso na sua vida, amém? Em nome de Jesus. O primeiro está lá em Filipenses no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, eu repito, regozijai-vos. Paulo está dizendo o seguinte, que nós deveríamos nos alegrar, e ele repete, e eu repito para vocês, vocês deveriam se alegrar. Irmãos, se tem uma coisa que nos abate, é a tristeza. Eu não estou dizendo aqui para você que você é proibido de ficar triste, pelo contrário, porque a tristeza faz parte de alguns sentimentos que a gente precisa o quê? Vivenciar. Cristo também passou por tristezas na sua vida, mas a tristeza é algo que a gente precisa aprender a superar. Quando a gente fica triste por um período grande na nossa vida, crônico, isso é um problema, isso é uma coisa difícil depois da gente ir eliminando. É aqueles que dizem que é uma depressão quando é crônica. Aquilo que nós vivenciamos como uma tristeza passageira, esse todo ser humano vive, todos nós vivemos. Mas Paulo está dizendo que mesmo diante de circunstâncias contrárias na nossa vida, nós poderíamos aprender a superar toda tristeza. Jesus disse o seguinte: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo a dá, e não turbe. Então você não fique desesperado no seu coração, e nem se atemorize. Jesus está dizendo que a paz que Ele daria a nós seria algo muitas vezes não compreendido por nós, mas nós receberíamos ela, não como o mundo a dá, mas como Ele nos deu. E Ele também lá em João no capítulo 16 Ele diz: disse-lhes essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse tende bom ânimo é se alegrai-vos em Deus. Há uma passagem lá em Neemias no capítulo 8. A história de Neemias é uma coisa peculiar, porque Neemias, ele era copeiro do rei, e ele ficou sabendo que o povo de Israel havia sido libertado de Nabucodonosor, da Babilônia, e o povo regressara a Jerusalém, e toda Jerusalém estava destruída. Toda Jerusalém estava destruída, os muros, as portas. E quando Neemias recebeu essa palavra, que todos os muros e as portas estavam destruídas, Deus falou no coração dele, após ele ter orado, ter buscado de Deus, para que ele fosse lá ajudar os seus irmãos a reconstruir Jerusalém. Mas o povo tinha voltado abatido, triste. O povo estava cansado, o povo viera da escravidão, eles estavam assolados, não só fisicamente, sem casa, sem lugar para morar, como para comer, mas na alma deles, eles também estavam assolados, eles estavam abatidos, eles estavam realmente tristes na vida deles. E houve um momento em que Neemias, juntamente com Esdras, que era o sacerdote, reuniram o povo, e eles compartilharam a palavra com eles. E eu queria que você então abrisse a sua Bíblia, lá em Neemias, no capítulo 8. Neemias no capítulo 8. Essa foi uma palavra de ordem, essa foi uma palavra onde Neemias disse ao povo: só há essa solução para vocês, vocês precisam então encarar isso na vida de vocês. Eu sei que vocês estão tristes, eu sei que vocês estão abatidos, eu sei que vocês estão fracos, eu sei que vocês estão desestimulados, mas há uma palavra que vocês precisam viver na vida de vocês. Então diz assim, Neemias 8, a partir do verso 9: então Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus.
pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Esse dia é consagrado ao nosso Deus. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Ele disse: esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não há lugar para tristeza. Vocês precisam se ajuntar, vocês precisam comer, beber, e vocês precisam pegar aquilo que vocês têm e repartir com quem não tem. Muitas vezes a tristeza na nossa vida é porque a gente fica chorando, a gente fica lamentando aquilo que a gente deixa de ter, e a gente se esquece que por menos que a gente tenha alguma coisa, sempre haverá espaço na nossa vida de repartir alguma coisa com alguém. E às vezes a gente não tem essa concepção. Muitas vezes a gente está triste, a gente está deprimido, a gente está depresso, porque a gente pensa que as coisas não estão acontecendo conosco, e nós gostaríamos que as coisas acontecessem a partir de nós. E Deus está te dizendo: você não precisa se lamentar mais. Você pega o que tem, reparte com quem não tem, e aí você precisa entender que a alegria que o Senhor dará a você, essa será a sua força. Essa será a sua força. Então a alegria que Deus vai nos dar é essa força que nós temos. Portanto, a primeira ação que eu queria que você meditasse hoje, nessa manhã, é alegrar-se. Não tem como a gente sair dessa zona da ansiedade, dessa tensão que a gente vive, se a gente ainda continuar emburrado, se a gente ainda continuar ranzinza, chato, intolerante na vida da gente. É preciso que a gente se alegre, que a gente tenha sorriso, que a gente se alegre por dentro da nossa vida, porque esse é um fator com que você vai combater toda a ansiedade. Outra coisa, ele diz, verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, do grego, ela não existe uma tradução fiel para o português. Quando Paulo diz, então seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ele está dizendo esse sentimento de amabilidade, de carinho, de afeto, de ternura, de tolerância na vida do outro. Paulo está dizendo: você precisa que as pessoas vejam em você esse sentimento de tolerância. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: se a primeira é alegrar, o segundo é tolerância. Há muitas pessoas intolerantes na vida, e quanto mais intolerante a gente for na vida, mais ansioso nós seremos. Mais ansioso nós seremos. O fato de nós aprendermos a ser tolerante na nossa vida, longânimo, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus, isso fará com que a gente seja menos ansioso na vida da gente. Eu estava lendo um livro do Augusto Cury, é um psiquiatra, chama O Futuro da Humanidade. É a história de um psiquiatra, de um estudante de psiquiatria, que conheceu um mendigo na rua. E eles então viveram esse relacionamento, essa amizade, onde esse mendigo, ele era um filósofo, ele era um homem bem sucedido, e por questões na vida dele, ele acabou abandonando todas as coisas, abandonou a filosofia e foi viver na rua. Mas esse livro mostra que quando esse estudante de psiquiatria encontrou com esse mendigo ensinou muitas coisas para ele. E esse livro mostra então a transformação com que esse estudante de psiquiatria teve na vida dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma das classes mais difíceis de lidar muitas vezes são com os médicos, e principalmente os psiquiatras, porque lidam com pessoas com muitos problemas. Então essas pessoas vão se tornando frias, elas vão se tornando calculistas,
elas vão se esfriando naquilo que seja a sua fé, a sua vida. E muitas vezes na nossa vida é dessa forma que acontece. A gente vai lidando dia a dia com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitos desafios relacionais na vida da gente. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ficando intolerante e não tolerante. Então, diante de situações onde a gente pensa que às vezes não vai mudar, porque são só pensamentos, a gente vai ficando meio intolerante com essas situações e a gente vai perdendo a fé. Falar, esse cara não muda nunca, essa mulher não vai mudar nunca, meu marido não vai mudar nunca, minha esposa não vai mudar nunca. E a gente vai ficando então pessoas intolerantes. Mas quanto mais intolerantes nós ficarmos, mais ansiosos nós ficaremos. E é interessante porque nesse livro o mendigo ensinou para ele que a gente deveria aproveitar as coisas mais simples da vida, como abraçar uma árvore e beijar ela, como você olhar para um vaso e ver uma flor e você conversar com a flor, e você, na verdade, despertar esse sentimento de agradecimento, de gratidão, de saber que Deus faz com que você pegue esses mínimos detalhes na sua vida e você faça desses mínimos detalhes algo profundo, algo sincero, algo verdadeiro. Então eu fico vendo que às vezes nós estamos perdendo isso na nossa vida. Hoje a gente sai hoje para ir num restaurante. Você senta lá no restaurante ou em qualquer outro lugar com as pessoas. E eu lembro quando eu namorava a Kelly, tinha um restaurante que a gente ia muito, né? E a gente era namorado, a gente ficava assim reparando os outros. A gente até tinha a gente ficava namorando, reparando os outros. E a gente ficava reparando o seguinte: como os casais sentavam e já não conversavam mais uns com os outros. As pessoas ficavam, na verdade, distraídas. Hoje, por exemplo, como não tem tanta distração para você ficar olhando, mas hoje tem os celulares. Eu fico bobo de ver, a gente vai nos lugares hoje, as pessoas estão sentadas, cada um no seu celular, mexendo em Facebook, em WhatsApp, em qualquer outra coisa, e as pessoas não conversam mais, as pessoas não têm nem expressão de sentimento mais umas com as outras, só fica lá. Às vezes você fica vendo lá assim, rodinhas de 5, 6, 10 pessoas, todas elas estão com o celular, olhando para o celular, conversando no celular, mas em momento algum essas pessoas estão falando umas com as outras, olhando nos olhos e falando coisas que poderiam edificar uns aos outros, elogiar uns aos outros, trazer uma palavra que animasse uns aos outros. Não, a gente quer ver foto, quer ver fofoca, quer saber onde é que estão os outros, como é que está, não sei o que, e fica lá aquela coisa, aquele embaraço na nossa vida, porque isso é um embaraço na nossa vida. E aí a gente perde essa oportunidade de sermos pessoas o quê? Extremamente tolerantes na nossa vida. Continuando, Filipenses 4, 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Terceira ação, terceiro ponto que eu queria que você meditasse: oração. Se nós não dedicarmos a uma vida de oração, dificilmente nós conseguiremos ficar livre da ansiedade nas nossas vidas, porque a oração cura a nossa ansiedade. A oração faz com que a nossa intimidade com Deus seja mais profunda, seja um relacionamento mais íntimo com Deus, e é Ele que vai conseguir lavar a nossa alma, é Ele que vai conseguir fazer com que os nossos sentimentos sejam trocados. A nossa vida está tão corrida, nós muitas vezes estamos vivendo tanto desespero, de achar que está tudo atrasado. A gente já acorda atrasado, a gente não tem tempo para tomar café, a gente não tem tempo para fazer uma leitura, a gente não tem tempo para nada, muito menos tempo para orar. Então tem gente que está tão ocupada com a vida, que ele não tem tempo para orar. Tem gente que está tão ansioso na vida, que ele não tem clima para orar, ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de buscar a presença de Deus, porque a ansiedade dele é tamanha,
que ele não tem mais condições de fazer alguma coisa. E isso a gente entra num ciclo vicioso, porque mais ansioso a gente fica, menos a gente busca a Deus pelas nossas orações. E quanto menos busca a Deus pelas nossas orações, mais ansioso a gente vai ficando. John Wesley era um inglês, ele viveu na faixa aí de 80 e poucos anos, em 1800 e pouco, lá na Inglaterra. Foi ele que criou, foi ele que fundou a igreja metodista. A igreja metodista é conhecida como a igreja de métodos. Então John Wesley era um homem o quê? Metódico. Por isso que ele fundou a igreja metodista, porque ele era metódico. Para tudo ele tinha horário, para tudo ele tinha uma vida assim, seleta. E ele diz que a oração é o termômetro de todo cristão. Ele comparou a oração como a respiração. Todos nós não conseguiríamos viver sem respirar. Por isso a oração é o fôlego de todo cristão diante de Deus. E Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: e orai em todo tempo. Não é qualquer tempo, é em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso, em toda oração e súplica, por todos os santos. Jesus disse em Mateus capítulo 26: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês está fraca. A carne é fraca. Então ele diz que a nossa carne vai corroborar contra todas as coisas de Deus. Essa ansiedade, esse desespero, esse nervosismo nosso, essa vontade nossa de querer fazer alguma coisa sem saber o que fazer e sem saber a respeito da nossa vida, do nosso destino, vai corroborar contra a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que o salmista lá, quando ele escreve Salmo 127, ele diz o seguinte, que seria uma ilusão, porque esse homem desesperado, esse homem ansioso, ele vai levantar cedo, ele vai se esforçar, ele vai comer o pão de dores, ele vai fazer tudo na vida, pelo esforço, pela dedicação, atrasado, atropelado, mas contudo, ele vai ser um homem ansioso, que vai viver tudo no atropelo, e esse homem nunca teria paz verdadeira na sua vida. Terceiro, oração, certo? Quarto, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E o que aprendestes, nisto pensai. A palavra de Deus diz que tudo que é bom deveria ser colocado na nossa cabeça, na nossa mente. E quanto mais a gente ficar pensando nos nossos problemas, quanto mais a gente pensar nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, quanto mais a gente se encher o nosso coração e a nossa mente, porque os nossos pensamentos é o que faz com que a nossa alma seja construída. A nossa alma é feita pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são extremamente importantes para que a vida nossa, para que a nossa saúde seja completa. Enquanto a gente ficar ocupando a nossa mente de pensamentos ruins, de pensamentos negativos, de que não vai dar certo, de que tudo que eu faço não funciona, ainda contudo eu ainda viverei ansiedade, estarei sobretudo ansioso. Tanto é que tem uma passagem lá em Lamentações, que você não precisa abrir, que diz o seguinte: a minha alma certamente se lembra. Ele está falando assim: a minha alma vai se lembrar, e ela se abate dentro de mim. Entretanto, disso eu me recordo, portanto eu tenho esperança. Essa é a famosa passagem que diz: aquilo que me traz esperança, eu medito. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, e a minha alma, portanto, espera nele. Então tudo aquilo que me traz esperança é aquilo que eu medito na minha vida.
Então eu não posso meditar numa coisa que não me traz esperança, diz a palavra de Deus, porque senão eu não terei paz na minha vida. E agora, para terminar, lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 9, ele diz: e o que vocês aprenderam, e o que vocês receberam, e o que vocês ouviram de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo aqui o seguinte: que tudo que ele ensinou, tudo que ele foi testemunho, tudo que ele disse, que a gente ouviu, que a gente sentiu, nós deveríamos fazer também. Paulo é um modelo para ser copiado. Na nossa vida a gente sabe que o que vai surgir efeito em nós não é o que a gente tem intenção. Tem muita gente que é muito bem intencionada na vida, mas a nossa vida não vai se fazer pelas intenções. Eu posso ser muito bem intencionado, mas se eu não aprender a praticar algumas coisas, isso, as minhas intenções se transformarem em ações, então para nada vai servir, porque as coisas não vão o quê? Acontecer. Nós estamos fazendo um curso, chama Homem ao Máximo. Lá no livro, num certo capítulo, ele diz o seguinte: uma mudança só é uma mudança quando muda alguma coisa. Muitas vezes a gente deseja mudança na nossa vida, mas se você não buscar essa mudança e não ver mudança de alguma coisa na sua vida, isso não é mudança, isso são intenções. Então eu tenho intenção de emagrecer, eu tenho intenção de trabalhar, eu tenho intenção de buscar a Deus, eu tenho intenção de orar. Tem muita gente bem intencionada, e principalmente no final do ano a gente é muito bem intencionado. A gente faz tanta promessa, é no ano novo, aí já fala: esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu vou fazer isso. Faz nada, não faz nada, porque se você não aprender a fazer o que precisa ser feito no dia de hoje, você nunca fará no dia de amanhã. Então na nossa vida é preciso que a gente coloque em prática todas as coisas. Tiago, quando está escrevendo sua carta, ele diz assim: aquele que desejando praticar não pratica, ele engana a si mesmo. Você é um homem insensato, é como um homem que fica na frente do espelho se vendo, quando ele vai embora, ele se esquece de quem ele era. Por quê? Porque é um homem que não consegue pôr em prática o que na verdade sabe. E o próprio Tiago diz: se eu sei o bem que eu preciso fazer e não faço, eu cometo pecado na minha vida. Se eu sei o bem que eu preciso fazer, então se eu sei da intenção que eu preciso ser praticada, se eu não pratico, então nada disso o que? Resolve. E aí eu engano a mim mesmo, e eu cometo o que? Pecado. Tem muita gente no meio de nós mesmos, a começar de mim, que sabe muitas coisas que precisam ser feitas e não faz, e continua pecando. Tem gente, por exemplo, emburrada umas com as outras, de mal. Tem pai de mal de filhos, tem filhos de mal de pai, tem parentes de mal uns dos outros. E eu vou falar uma coisa para você: se você sabe que contudo você não pode viver dessa forma, e você continua a viver pela dureza do seu coração, então você comete pecado. Então nós temos que aprender: ou a gente coloca em prática essa palavra, ou essa palavra para nada serve. Aí ela pode ser queimada, jogada fora. Você não precisa ter essa reverência, você não precisa ter esse respeito por essa palavra, você não precisa ter essa dedicação a essa palavra, se essa palavra não está sendo uma vida para você, está sendo algo que realmente transforma o seu coração. Porque tem muita gente que vive muita religiosidade. Nossa, a palavra de Deus, nossa, esse livro de Deus. Você pode jogar isso fora, você pode jogar no lixo da sua casa, porque ela não está servindo para nada na nossa vida. Se isso não surge efeito, se isso não transforma a nossa vida, isso para nada serve. Isso aqui é um livro qualquer. Mas se isso na verdade transforma a nossa vida, de fato essa é a palavra de Deus, ela é sagrada. Aí eu preciso viver essa palavra com o maior carinho, com maior dedicação, com maior veemência e com maior reverência à minha vida, amém? Então nós precisamos mesmo hoje lembrar desse sacrifício de Jesus por nós, porque esse sacrifício não foi em vão, esse sacrifício foi feito uma vez, e é preciso que a gente entenda que uma gota do sangue de Jesus nos lava e nos purifica. E Jesus é aquele que na verdade não mediu esforços para dar a vida por nós, que éramos pecadores, que éramos ímpios, e muitas vezes a gente fica aí tentando justificar todas as coisas em cima do nada. Então, irmãos, em nome de Jesus, para a gente encerrar, só para a gente lembrar,
alegria, tolerância, oração, pensamentos e ação na nossa vida. Se você conseguir fazer isso, certamente você conseguirá se livrar de toda a ansiedade que ocupa dentro do seu coração. Amém? Amém? Aleluia. E diante disso a gente quer ter então agora esse momento onde a gente vai repartir uns com os outros o pão, onde a gente também vai repartir o